Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. O que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Então se levantou da mesa, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Ele chegou perto de Simão Pedro. Vai lavar meus pés, senhor? Agora você não entende o que eu estou fazendo. Porém, mais tarde vai entender. Nunca, em qualquer circunstância, o senhor lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo. Senhor, não lave somente os meus pés. Então, lave as minhas mãos e a cabeça também. Quem já tomou banho está completamente limpo. E não precisa ser lavado. Somente os pés. Vocês estão limpos. Todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E têm razão ao dizer isso, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo a vocês, para que vocês façam o que eu fiz com vocês. Eu afirmo que é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que quem o enviou. Já que conhecem esta verdade, vocês serão felizes se a praticarem agora. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem que se cumprir as escrituras sagradas. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo que é verdade. Quem receber aquele que eu enviar também recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Alguma novidade? Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente:
Eu afirmo que é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro disse: Pergunte de quem ele está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus. Senhor, quem é ele? A quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. É aquele. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Depressa. Faça o que vai fazer. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dele é revelada a glória de Deus. E se por meio dele a glória de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a glória do Filho do Homem. E Deus fará isso agora. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Senhor, para onde vai? Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia poderá me seguir. Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo pronto para morrer por mim? Uhum. Pois eu afirmo que é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Não fiquem aflitos ou preocupados. Creiam em Deus. E creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho para chegar lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai a não ser por mim. Agora que me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem. E o têm visto. Senhor, mostre-nos o Pai. Não precisamos de mais nada. Faz tanto tempo que estou com vocês. E ainda não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê também o Pai. Por que me diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
O que eu digo a vocês, não digo em meu nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam, pelo menos, por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo que é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai. E eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Qualquer coisa que me pedirem em meu nome, eu farei. Se me amam, obedeçam a meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador para ficar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês saberão que eu estou no meu Pai e vocês em mim, assim como eu estou em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e obedece prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que mostre quem é somente a nós e não ao mundo? A pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem. E o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês ouvem não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, ensinará tudo a vocês. E fará com que se lembrem de tudo que eu disse. A paz é o que deixo com vocês. É minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos ou receosos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se me amassem, ficariam alegres sabendo que vou para o Pai. E Ele é mais poderoso do que eu. Eu digo isso agora, antes que tudo aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Não posso continuar falando por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Levantem-se. Vamos sair daqui. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos em mim que não dão uvas, Ele corta. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo. E eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo da videira só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem comigo. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele dá muito fruto. Porque sem mim não fazem nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, podem pedir tudo o que quiserem e receberão. E a glória do meu Pai se revela quando produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Eu amo vocês, assim como meu Pai me ama. Continuem a me amar. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Estou dizendo isso para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando.
Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu pai. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que os escolhi. Para que vão e deem fruto. E que esse fruto não se perca. Isso, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Isto é o que eu mando a vocês. Amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, lembrem-se que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez. Mas agora elas viram o que eu fiz. E continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Eu digo isso para que não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que os que os matarem pensarão que estão fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas a vocês porque eles não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Eu não disse isso antes, pois ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: onde vai, Senhor? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Auxiliador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada sobre o pecado e sobre o que é direito. E sobre o julgamento de Deus. As pessoas estão erradas sobre o pecado porque não creem em mim. Estão erradas sobre o que é direito porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E estão erradas sobre o julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porque quando o Espírito vier, ele revelará a verdade sobre Deus e ensinará toda a verdade. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará o que está para acontecer. Ele trará glória para mim, pois vai saber o que eu tenho a dizer e dirá a vocês: tudo o que meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai saber do que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Daqui a pouco não vão me ver mais. Porém, pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: o que será que ele quer dizer? Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Porém, pouco depois vão me ver novamente. E diz também: é porque eu vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: Eu afirmei que
daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Não é por isso que fazem perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo que é verdade. Vocês vão chorar muito, mas o mundo ficará alegre. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, ela esquece o sofrimento. Porque está alegre que o seu filho nasceu para o mundo. O mesmo acontece com vocês. Agora estão tristes. Mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria. O tipo de alegria que ninguém poderá tirar de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo que é verdade. O Pai lhes dará qualquer coisa que pedirem em meu nome. Até agora não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. Vocês creem agora? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. E assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Dá glória ao teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é que conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua glória, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Pai, dá-me grandeza na tua presença agora, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. Tudo o que é meu é teu. E tudo o que é teu é meu. E a minha glória se revela por meio deles. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais. Pai Santo, guarda-os pelo poder do teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras dizem. E agora vou para perto de ti, mas digo isso ainda aqui, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo.
Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um. Pai, que eles estejam conosco, assim como tu estás comigo e eu estou contigo. Que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um. Assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás comigo para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama como me amas. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, a fim de que eles vejam a minha glória, a glória que me deste. Pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justíssimo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E eles sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que estão procurando? Jesus de Nazaré. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram no chão. Perguntou outra vez: Quem é que estão procurando? Jesus de Nazaré. Eu já afirmei que sou eu. Se é a mim que procuram, deixem que estes outros vão. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Guarde a sua espada no lugar dela. Por acaso pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta.
O outro discípulo saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar. Você não é um dos seguidores daquele homem? Não. Eu não. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Tudo o que eu ensinei foi nas sinagogas e no templo, onde o povo vai e se reúne. Eu nunca disse nada em segredo. Então por que me faz essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pergunte a eles o que eu disse. Eles sabem o que eu disse. Isso é maneira de falar com um grande sacerdote. Se eu disse alguma mentira, prove que eu menti a todos aqui. Mas se eu falei a verdade, por que está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não. Não sou. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? Não. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam ficar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então, o governador Pilatos saiu. Foi encontrar-se com eles. Que acusação tem contra esse homem? Acha que lhe entregaríamos esse homem se ele não tivesse cometido algum crime? Levem vocês este homem e o julguem de acordo com a lei de vocês. Nós não temos o direito de matar ninguém assim. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio. Chamou Jesus. Você é o rei dos judeus? Esta pergunta partiu do senhor? Ou lhe falaram a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Não. O meu reino não é deste mundo. Você é rei, então? O senhor diz que eu sou rei. Foi com este propósito que eu nasci e vim ao mundo. Para falar sobre a verdade. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Eu não vejo nenhum motivo para condená-lo, mas... De acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro para vocês na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Solte Barrabás!
Barrabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!" e davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, eu vou trazer o homem aqui fora, para que saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Vejam, aqui está o homem. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Crucifiquem-no! 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 Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Nós temos uma lei que diz que ele deve morrer porque ele afirma ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde é que você vem? Mas Jesus não respondeu nada. Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Tem autoridade sobre mim apenas porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus. Se soltar este homem, o senhor não é amigo do imperador. Pois quem diz que é rei não pode ser amigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está seu rei. Matem ele! Matem!
Vocês querem que eu crucifique o seu rei? O único rei que temos é o imperador. Isso! Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva... Esse homem disse, eu sou o rei dos judeus. O que eu escrevi, eu escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas. E também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é seu filho. Em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: eu estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: está completado. Então baixou a cabeça e morreu.
Então, os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso, contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho. Porém, não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Ali o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor. E agora eu não sei onde foi que o colocaram. Ela virou para trás e viu Jesus ali de pé. Mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando?
Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria. Ela virou e respondeu em hebraico. Rabone. Quer dizer mestre. Não me segure, Maria. Pois eu ainda não subi para o meu pai. Procure os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles. O meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles. Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, esses são perdoados. Mas se não perdoarem, não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e se eu não tocar com o meu dedo e com a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali às portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas creram em mim. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida por meio dele. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Vamos? Nós também vamos pescar com você, disseram. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Moços,
Vocês pescaram alguma coisa? Nada ainda. Joguem a rede do lado direito do barco, que acharão os peixes. Eles jogaram a rede. E logo depois, mal conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Tragam alguns desses peixes que acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes e mesmo assim não se rebentou. Venham e comam. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros amam? Sim, senhor. O senhor sabe que eu o amo. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, senhor. O senhor sabe que eu o amo. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E ele respondeu: Senhor, o senhor sabe tudo. E sabe que eu o amo. Tome conta das minhas ovelhas. Eu afirmo que é verdade. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado perto dele e perguntado: Senhor, o que diz sobre este aqui? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, qual é o problema? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez.
Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O apóstolo João disse que o propósito desse evangelho era para que acreditássemos que Jesus é o Filho de Deus. Ao escrever sobre esses acontecimentos, João nos encoraja a crer e a confiar em Jesus, que pagou um preço caro por nossos pecados ao morrer na cruz. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Eu afirmo que é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenham vida por meio dele. E isso significa duas coisas. Precisamos concordar com Jesus, no sentido de que temos pecado contra o Deus Santo e que há erros em nossas vidas, não importa quão pequenos eles pareçam. E precisamos crer no fato de que Jesus pagou integralmente por nossos pecados por meio da sua morte na cruz, a morte que merecíamos. E quando fizermos isso, imediatamente, Deus nos dará a vida eterna. Quando o apóstolo Tomé foi confrontado com essa realidade, a única coisa que ele disse foi: meu Senhor e meu Deus. Agora, se você quer mesmo, você pode ter paz com o Deus vivo ao fazer a seguinte afirmação: eu reconheço que já pequei contra o Deus perfeito. Eu reconheço que a morte de Jesus na cruz pagou completamente pelo meu pecado e eu me apoio no castigo que Jesus sofreu pelo meu pecado para receber a vida eterna e um lugar perfeito diante de Deus. Meu Senhor e meu Deus.